Olá, meus amigos. Conhecem Tempo Training? Pois é, a live de hoje nós vamos falar sobre isso. Tempo Training, o método que foi desenvolvido por mim para vocês. Vamos esperar nossos amigos entrarem e vamos falar um pouco sobre o método, benefícios, limitações, aplicabilidade, e eu espero que vocês se beneficiem muito, porque todas as pessoas que conheceram o método aproveitaram demais. Grande Renato Rossi, personal, muito bom. Felipe César, Ana Burman, personal Melky, Josi S, personal. Torão Black, como estamos? Rodolfo Sete Duarte, Paulo Henrique. Rafito, como estamos? Grande Rodrigão Rissato, bom demais, muito legal. Reginaldo, Tati Zanello, professora Tati Assunção, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Romário, treinador, tudo bem? Grande Gustavo Tobara, Gabriel, Casa Treinos, Van Prates, Tiago Azevedo. Beleza, boa noite. Olha só, hoje, personal Priscila, como estamos? Hoje vamos falar sobre Tempo Training. Amigos, alguns de vocês já ouviram falar sobre o Tempo Training, alguns de vocês já fizeram o Tempo Training, já se submeteram ao Tempo Training, mas já tem algumas semanas que eu tenho recebido mensagens aqui mesmo, pelo Instagram, de professores pedindo para explicar, pedindo para demonstrar Tempo Training, né? Grande Rafito, também estou com saudade, irmão. Leandro Santana, show de bola. Maurício, tudo bom? Muito bem. Olha só, meus amigos, quando em 2004, 2005 aproximadamente, oi Paulo Henrique, você está bem? Boa noite. Eu desenvolvi a técnica Tempo Training. Eu pensava num modelo de treinamento que fosse aplicável a todos os praticantes de musculação de nível intermediário e avançado. Márcia Manacha, boa noite, como estamos? Kleber Reis, Rafael Souza, olha só. Naquela época usávamos com a ênfase muito grande pirâmide e drop set, tá? Nosso foco era esse, né? Usar pirâmide, usar séries negativas. Eram treinos muito pesados. Nos anos 90 nós usávamos cargas bem diferentes das cargas que vocês usam hoje. As cargas elas eram pesadas demais, tá? Tiago Azevedo, sim, vou deixar salva essa aqui, viu? Oi, Fábio Padilha Oficial. Olha só, nós tínhamos um ímpeto muito grande. Os fármacos daquela época eram fármacos com uma concentração bem diferente das que existem hoje em dia. E a fidelidade era muito grande também. Então, assim, era muito comum você encontrar pessoas verdadeiramente fortes dentro da academia. Por isso é que as cargas eram tão elevadas. E uma outra coisa que facilitava demais o uso das cargas era que todo mundo fazia treinos tensionais. Então, geralmente fazia-se 4 de 8, dessas 4 de 8, todas elas eram repetições forçadas, então você dava conta ali de fazer umas 6 e alguém te ajudava nas duas últimas. Muitas séries negativas, onde a pessoa te ajudava na positiva e você se virava e fazia a excêntrica sozinho. Cargas verdadeiramente desafiadoras. Ok, não tem problema nenhum nisso, mas naquela época, em 2004, entendam que assim, o que eu fazia naquela época, de 98 até 2007, eu só dava aula na faculdade, né? Então assim, eu tinha todo o tempo do mundo, eu ia para as academias, eu visitava as academias dos amigos, eu treinava muito nas academias, mas eu não atendia ninguém. Então, a minha função, minha ocupação era exclusivamente dar aula, só isso que eu fazia. Na época era só anatomia também, né? E cinesiologia, desculpa. Então, naquele instante apareceu lá uma pessoa
que estava interessado em treinar comigo e eu tinha um horário à tarde que estava disponível. Eu disse, quer saber? Vou ganhar dinheiro e tá tudo bem. Então nós estávamos em 2001, eu acho, 2002, assim, né? Quando isso começou, talvez 2003. E naquela época, olha só, quando você não precisa de uma coisa, né? Muito engraçado, né? Eu joguei um preço totalmente aleatório, não tinha nada a ver com a realidade da cidade onde eu vivo. Eu cobrei R$ 75 a hora aula naquela época, isso foi há 20 anos atrás, né? E a pessoa abraçou, porque ela tinha sido indicada por alguém que falou assim, ó, é o rei da cocada preta, o cara é isso, aquilo outro, e ela foi e topou e abraçou a ideia. E era uma aluna disciplinadíssima. E eu comecei a perceber, e é uma coisa que eu sempre ensino para vocês, né, a lerem as respostas do aluno. Comecei a perceber que os treinos mais tensionais, ela tinha uma resposta boa. E que treinos mais metabólicos, mais láticos, ela tinha uma resposta extraordinária, ok? Pensando dessa forma e pensando na realidade dela, era uma empresária que não tinha muito tempo, começou a surgir a óbvia aplicabilidade de drop sets, né? Para não ficar aquela coisa mastigada de séries de 15, de 20, que eu acho um tédio fazer isso. Nos meus treinos, quando é supervisionado diretamente por mim também, eu uso muito, mas fica muito intenso pela grande versatilidade de técnicas que eu uso dentro da mesma série. Mas se for para a pessoa fazer mesmo, fica chatinho, né? E aí eu comecei então a ver o tempo que a pessoa levava para fazer aquela série que era glicolítica e que dava tanta resposta no físico dela, e comecei a marcar o tempo. E eu percebi que o tempo era muito interessante nas respostas. Comecei então a cronometrar as séries, e as séries elas eram pelo cronômetro, independente da velocidade que ela executasse. E aí o que acontecia? Alguns exercícios saíam com a técnica explosiva, mas assim, controlada, com a cadência boa. Outras com a técnica bem michuruca, mas eu percebi que ela continuava tendo grandes resultados, né? E isso me levou a fazer várias anotações. Eu gosto muito de tomar nota de adaptações de dieta, gosto muito de tomar nota de ajustes que as pessoas têm em relação a determinadas drogas, né? Eu vou observando. Quem já treinou comigo, eu não sei se aqui, né? Mas já percebeu que eu faço ajustes muito finos, né? A cada semana eu vou ajustando e é sempre para menos. Dificilmente eu ajusto para mais, em mais intensidade, mais comida, mais não sei o que. Sempre é um ajuste fino que eu vou fazendo. Eu comecei a tomar nota de tudo isso. Bom, em 2004 para 2005, então, surge a técnica que eu dei o nome de Tempo Training, porque é exatamente do que se trata. É um treino baseado no controle do tempo, ok? E para quem que esse treino é interessante, amigos? Todo mundo pode fazer o Tempo Training, mas as pessoas que desejam resultados espetaculares em termos de resistência devem fazer Tempo Training. Pessoas que procuram hipertrofia impressionante e no espaço de tempo mais curto se beneficiam muito do Tempo Training. Por quê? Porque ele faz ajustes na sua carga de glicogênio intracelular, juntamente com as respostas de microlesão e de danos. Então é muito interessante. Uma outra coisa é a versatilidade da técnica. O Tempo Training ele permite que você colha frutos espetaculares com cargas leves, de que você está morto, você está assim, cara, eu trabalhei o dia inteiro, não acredito que eu vou ter que catar peso, são 10 horas da noite, eu estou podre. Usa a técnica com menos carga e depois você me conta. Mas o dia que você está se sentindo forte, que você vai assim, nossa, hoje eu estou bicho, estou um monstro para treinar, comi direito, descansei, estou bem hidratado, hoje eu estou soltando fogo pelas ventas, show, experimenta e depois me conta. Então o Tempo Training, ele de verdade, ele é muito útil para o físico de homem
e para o físico de mulher. Ah, o glúteo da minha aluna não desenvolve, quer ver? Nossa, Haddad, eu tenho uma dificuldade com o meu tríceps. Experimenta. Meu dorsal não abre de jeito nenhum. Já tentou? Então, o tempo training, ele tem esse dinamismo de você poder usar cargas pesadas e cargas leves. Ele tem uma versatilidade muito grande, porque você pode usar o tempo training nos exercícios básicos, supinão, barra, agacho, mas você pode usar o tempo training em exercícios uniarticulares, elevações laterais, rosca Scott concentrada, não muda nada, tá? Uma outra coisa é o seguinte, né? Ele dura minutos e acabou. Te deixa pronto para ir para casa. Então, se você tiver lá 20, 30 minutos, só tem isso, cara. Hoje não dá. É o tempo de ir lá e aquecer. Sabendo que alguns grupamentos musculares, a própria série já é o aquecimento, né? Eu não esqueço uma experiência que eu tive no Sul, e nós estávamos numa academia que eu não conhecia o equipamento, tá? Eu não conhecia aquelas máquinas e eu nunca tinha visto a aluna que quis ser a participante, a voluntária. Menina simpática, alegre, personal, trabalhava pra caramba na área, sabia muito da área. Só que ela fez o truque, né? Ela sentou na cadeira extensora, eu falei, vou colocar um peso, mas me dá um feedback. Eu não tinha sentado na cadeira, entendeu? E assim, quando eu sentei, eu fiz só um movimento, falei, pô, a cadeira é muito leve, hein? Ela, não, tá pesado e tal. Eu falei assim, que isso? Vamos botar um pezinho, senão vai demorar muito. E ela, não, tá ótimo. E colocou lá, gente, nossa, mas é uma carga, você não tem noção de tão leve que ficou. Eu falei, ok. E aí, todos acharam que a coisa não aconteceria. Mas não importa, leve, pesado, tempo training sempre vai te pegar. Entende? Então, quando eu fiz pensando numa coisa. E ao começar a aplicar em mim, e cronometrando, vendo tempo, analisando, e depois quando eu comecei a reproduzir em outras pessoas, eu pude observar que ele era de uma versatilidade incrível. Eu falei, puxa, eu posso usar apenas o método, ou eu posso iniciar o treino por ele e fazer só mais um exercício, ou eu posso fazer o meu básico e depois terminar pelo tempo. Isso não importa, tá? Então, muitas pessoas entraram em contato, pediram para eu explicar, para eu mostrar como que era o tempo. Então, mostrar, amigos, eu vou deixar um vídeo gravado e eu devo colocar no canal do YouTube, Professor Eduardo Haddad, para vocês verem, né? Porque ele vai durar um vídeo, deve ser um vídeo de uns 3, talvez 4 minutos, que é o que dura a série, tá? Mas nós vamos hoje falar sobre como fazer o método, né? Até porque nem todo personal trainer que eu vejo tem a habilidade muito grande de se aproximar do aluno durante o treino. Às vezes eu fico olhando o personal, ele tá apagadinho, sabe? Ele vai lá, joga um alquinho no aparelho, limpa o alquinho pro aluno, conta até 15, troca de máquina. Sabe aquela coisa bem... Você fala assim, nossa, eu não pago 10 reais para treinar com esse menino. E eu vou tirar você desse cenário e vou colocar você num cenário onde você vai estar presente, cronometrando o tempo, motivando o seu aluno, corrigindo a técnica dele. Então, assim, é uma realidade muito grande. Mas, enfim, esse é o tempo training. E para você que já conhece, eu vi aqui, algumas pessoas comentando, né? Ó, Mamute, irmão, como é que você tá? As pessoas que fazem curso presencial comigo acabam que sempre estão se envolvendo aí no tempo training, porque eu mostro, a propósito, em julho agora de 2021, eu vou oferecer para vocês novamente curso presencial. Nem acredito que eu estou falando isso para vocês, tá? Eu nem acredito. Então vai ter curso presencial aqui em Uberlândia e o curso vai envolver análise estética. Então, como é que eu consigo montar o shape de uma pessoa?
não é apenas um curso de musculação passo a passo, não é só uma base, não. É um curso específico para montagem de treino voltado para a estética do seu físico. Haddad, esse aluno meu ele tem que fazer mais desenvolvimentos ou ele tem que fazer mais elevações laterais? Muitos de vocês não sabem responder essa pergunta. Haddad, esse meu aluno ele tem que fazer mais cadeira extensora ou ele tem que fazer mais leg press? Ó, muitos, mas muitos dos amigos que estão aqui, que participam das lives toda quinta-feira e nas lives aleatórias, não sabem fazer isso. Imagina o pessoal que não é do nosso time aqui, ó, vocês que estão sempre comigo, aí é que não tem a manha mesmo. O que eu vejo? Teve uma vez que uma professora, uma amiga, né, amiga mesmo assim, que é profissional de educação física, me marcou, eu nem sei como é que ela fez aquilo, num comentário que um cara havia feito, né, tinha uma garota fazendo caneleira e ele entrou de sola, metendo pau na menina, e aí a minha colega foi lá, minha amiga, me marcou e falou assim, Haddad, olha aqui, né, e eu olhei e falei, mas amigo, existem... Ele defendia a ideia dos agachamentos, uau, né? Aquele cara de mente fechada, assim, mente pequena. Falando sobre eletromiografia, que é uma coisa que eu tiro de letra há 20 anos, assim, eu acho ridículo, né? Falar de hipertrofia com eletromiografia. E aí eu entrei e falei, amigo, mas você esqueceu que existem outros fatores que são importantes para a hipertrofia, que é a sinalização, mas eu com toda a educação do mundo. E o cara com as travas da chuteira, falando um monte, me distratando. Eu falei, nossa, que cara engraçado, né? Assim, grosso. Fazia piadinha, botava cara de risos, me humilhando mesmo, assim, sabe? E eu olhei, olha minha amiga aqui, a Soninha Trainer. E eu olhei aquilo e falei, cara, que moleque mal criado, né? E assim, até pedi desculpa para ele, falei assim, você me desculpa de ter entrado na conversa, deixa isso para lá, porque, né, não dá para continuar a conversa mesmo. E o cara assim, grosso, mal criado, ele é tão ruim na educação física que ele deixou de ser personal trainer para virar coach, né? Pra você ver que já não ia viver da nossa profissão mesmo. Mas é uma pessoa que jamais conseguiria avaliar o físico de alguém, porque todo mundo que fica assim, ombro é desenvolvimento, supino é peito, né? E agachamento é coxas e glúteo, não conseguiria de jeito nenhum moldar um shape de uma pessoa. Tá aqui a Soninha, ó, né? Já fez 30 mil cursos comigo, ela sabe que desde que eu comecei a ministrar curso, eu sempre falei sobre musculação para desempenho, aí são os básicos, e a musculação para estética, né? Que é uma coisa bem mais aprofundada em termos de escolha de exercício. Então, amigos, no curso de julho, a ideia é exatamente ensinar de verdade como é que eu vou elaborar o programa de exercício. Bacana? Bom, e no segundo dia de curso, nós vamos falar muito sobre tempo training, né? Eu vou ensinar você. Obrigado, Heitor. Obrigado, Dan Santos Personal. Obrigado, Soninha. Obrigado de coração vocês que já conhecem, que sabem da seriedade que a gente faz as coisas. Obrigado pelo reforço, tá? Vejam, eu vou ensinar a técnica. Nós vamos aplicar a técnica em nós mesmos, ok? Depois nós vamos formar grupos e vocês vão ser os treinadores dos seus colegas para vocês verem o quanto é mais fácil treinar alguém usando o meu método, o tempo training, do que pirâmide, escolhendo cargas, tentando identificar qual que é o peso que essa pessoa consegue levantar, enfim, né? A gente tenta organizar as coisas sempre de uma maneira, pessoal, que a versatilidade seja proporcional ao resultado. Andrigo Ataíde, boa noite. Você pretende fazer esse curso online? Esse não, Andrigo. Essa é a cereja do bolo. Por enquanto, a gente só consegue fazer esse curso presencial, porque é um curso que tem que pegar na mãozinha e ir lá e mostrar, tá?
mais adiante. Quem sabe? Agora nós temos outros cursos online que estão disponíveis para vocês. O Niquinho tá aqui com a gente aqui no grupo agora mesmo, ele se expressa aí, que eu já vi ele passando o nome dele ali agora mesmo. Então, vamos adiante. Tempo training. Deixa eu te explicar uma coisa. A necessidade de 8 a 12 repetições. Olha o Niquinho 1 aqui, ó. Então, entra em contato com ele que ele explica direitinho como é que vocês conseguem os cursos online. A necessidade de você fazer de 8 a 12 repetições, e aí você pega um vídeo do Ronnie Coleman, ele fazendo séries de 20, e você pega vídeos do Dorian Yates, ele fazendo séries de 6 a 8 repetições, 6 a 10 repetições. Amigos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Pessoas de um entendimento gigantesco na área de treinamento tentaram criar uma zona de repetição. Olha, é um peso que você consegue segurar por tanto tempo. Isso aqui vai dar entre 8 e 12 repetições. Qual que foi o problema disso? O problema disso é que as pessoas começaram a fazer assim, ó, quantas? Aí o cara falava 12, ele fazia 12 meia boca. Quantas? 8. Ele fazia 8 meia boca. Eu tive a curiosidade de cronometrar algumas séries de 8 repetições. De verdade, demoraram menos de 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você fala assim, mentira, cara. Não acredito que o cara aceitou que a aluna dele fizesse leg press desse jeito. E era leg press, né? Então, assim, são coisas que a gente olha e fala, nossa, a aluna não tem um pingo de disciplina e interesse em fazer direito, ela não tem a cultura física para fazer direito o movimento. Isso é uma coisa muito séria. E o personal está completamente alheio ao que está acontecendo ali. E isso é um problema muito sério para ser resolvido quando você está preso numa zona de repetições. Mas se você tem a preocupação exclusiva de avaliar a técnica do exercício, ok? Ó, pega o peso, traz ele daqui até aqui e volta. Isso, de novo, mantém o mesmo ritmo daqui até aqui e volta. E você está cronometrando do outro lado. Você tem a certeza que a técnica está precisa, que não está tendo comprometimento, independente do peso, gente. Quando eu falo de técnica precisa, também não é peso de frango que eu estou falando, não. Pode ser cargas leves? Pode. Mas pode ser com cargas pesadas? Também. O que você vai fazer é o cronômetrozinho ali, ó. Vamos supor que o seu aluno ou a sua aluna conseguiu sustentar aquela série por 50 segundos. Excelente. Ele tem 50 segundos para descansar. Mas não é assim, ó, deu, aí ele vai, bebe uma água, pega o peso e faz. Não. Ele fez 50 segundos de esforço, quando deu 40 segundos de descanso ali, mais ou menos, você já está entregando o peso para ele, bora lá, concentrado, vamos fazer. Então ele já entra exatamente com 50 segundos na próxima série. Na próxima série, vamos imaginar que conseguiu fazer lá uns 30, 35 segundos. É o tempo que ele tem para recuperação agora. Entende? Não esqueça. A recuperação dele foi muito parcial. Então, quando ele entrar, ele já vai entrar com um déficit energético gigantesco, sendo obrigado a recrutar mais fibras musculares para o trabalho. Ok? Você nem mexeu na carga e ele já entra recrutando mais fibras porque a recuperação está muito ruim. Entende isso? E isso é verdade em exercícios unilaterais, multiarticulares, exercícios uniarticulares, exercícios bilaterais. Gente, de qualquer maneira que você tentar fugir, não tem para onde, tá? Na segunda série ele conseguiu fazer então 35 segundos, vem a próxima série e ele consegue fazer lá 20, 25 segundos. É o tempo que ele tem para descansar. Na próxima, deu 15, é o tempo que ele tem para descansar. E assim até que não tem mais para onde ir. A série acabou. Geralmente, amigos,
entre 6 e 9 tentativas, a série acabou. Geralmente entre 6 e 9 tentativas, a série acabou. Aquela vez que eu estava falando para vocês que a professora colocou um peso muito leve na cadeira extensora, a primeira série dela demorou mais de 2 minutos, até que a perna dela travou. Lógico, estava leve demais, não tinha peso na cadeira extensora. Estava ridiculamente leve. Então ela fez, acho que, se você procurar no YouTube, você vai achar esse vídeo meu, tá? Eu ensinando o tempo training. Vamos imaginar que ela fez lá uns 2 minutos, 2 minutos e 20. Na segunda série ela fez 1 minuto e meio. Na terceira 1 minuto. Depois deu 40 segundos. Até que morreu. Então ela fez acho que umas 7 ou 8 séries de cadeira extensora. Travou tudo, acabou. Né? Então assim, pode acontecer de você estar fazendo um exercício que o aluno consiga aplicar momento. Você não curte biomecânica? Então vamos fazer assim, consegue aplicar, embalar o peso, acelerar o peso demais e o peso vai sozinho, tá? Essa condição inercial atrapalha muito. Então o que vai acontecer? Isso eu já vi acontecendo nas elevações laterais, ok? E eu vi uma vez acontecer no crossover, mas a técnica, o professor filmou o aluno dele executando e me mandou. E aí, rápido, eu identifiquei. Se ele tivesse usado o crossover no aluno dele, ele sentado num banco com as costas apoiadas, o problema teria sido resolvido. É que estava em pé, e aí o aluno dele dava uma balançadinha, né? E isso ajuda uma mixaria. Ah, Haddad, mas isso representa muita coisa? Representa. O aluno dele fez 1 minuto e pouco, 1 minuto e 15, eu acho, na primeira série. Na segunda série, não deu nem 50 segundos. Na terceira, caiu para 20. E aí ele fez 20 na terceira, né? Ele fez 20 na quarta, 20 na quinta e 20 na sexta. E ia fazer mais 20. Eu não estou falando 20 repetições, não, tá? São segundos. Lembrem-se, é o tempo training. Ok? E ele ia fazer aquilo ali, gente, pro resto da vida, se deixasse. E aí o professor dele estava filmando, me mandou e falou assim: Haddad, fiz aqui, você falou que ia chegar até a exaustão, meu aluno fez um monte aqui de 20 segundos. Isso. Eu expliquei para ele, ó, a técnica do crossover não está boa. Mas se você tentar fazer a técnica do crossover certinho, quando começar a doer demais e você entrar em fadiga, você vai balançar o corpo do mesmo jeito. Tem que ser com as costas apoiadas. Entende? A elevação lateral, ela tem que ser sentada. Porque se o cara estiver em pé, ele vai criar uma estratégia que ele vai dar uma roubadinha. Então, presta atenção. Você fez a primeira série, o cara fez um tempo lá, aí ele descansou o mesmo tempo que durou a série. Na segunda série, teve uma regressão. Na terceira série, vamos imaginar que num determinado momento, ele fez lá 20 segundos, por exemplo. Se na próxima ele conseguir repetir a série, der de novo 20 segundos, já entra na isometria. Entendeu? Segura até o peso descer sozinho. É o final da isometria. Por que isso? Porque pode acontecer de você estar diante de um equipamento ruim, de uma pessoa que rouba em todos os exercícios, principalmente veteranos, fazem isso demais. E isso vai sacrificar demais estruturas que não precisam ser sacrificadas, a saber, as articulações. O cara vai ficar fazendo até que hora séries de 20 segundos, entende? Então assim, não compensa. Então ó, ele fez a primeira, deu 1 minuto e meio, na segunda deu 1 minuto, na terceira deu 50 segundos, na quarta deu 35 segundos, a quinta deu 20, a sexta deu 20, começa as isometrias. Na próxima você já para na isometria e segura até ele não aguentar mais. Pronto. Entendido? Esse é o tempo training. Todo mundo pode fazer, menos o hipertenso não controlado, por razões óbvias. As séries são longas, entendeu? Então, fica difícil, né, de você conseguir dar segurança para a pessoa nessas condições. Trainer Joe Rocha.
Tempo sob tensão é um bom indicativo de mais hipertrofia, mesmo do que trabalhar com mais cargas, com repetições até 6. Ah, sim, fazer série de 6 é muito bom para ganhar força, mas não fica muito volumoso assim, sabe? Deixa eu ver aqui mais para cima. Neto, uma aluna avançada achou a cadeira abdutora muito leve, apliquei o tempo treino e matei. Ô, bicho ruim. Arthur, eu uso esse método às vezes com alguns alunos, a pessoa quer me matar. Já cheguei a fazer também, só que foi um outro exercício. Um treino completo. Mas um treino completo de tempo training, Arthur, são 2 exercícios. Né? Por exemplo, se for costas, é uma puxada e uma remada. Porque o braço vai começar a te atrapalhar, entendeu? Como o treino que eu apresentei para vocês de braços ontem e o de coxas e glúteo hoje, né? Você vê que tem um estímulo de Tabata no braço e tinha um estímulo de tempo training, né? É bem seletivo mesmo, assim, nada de ficar exagerando demais, assim, né? Josivelton, traz esse curso Pernambuco, vou demais, vou até de bike se precisar. Tim Ricardo Dias, dessa vez eu não perco esse curso, não perca mesmo, você vai gostar, toda vez acontece algo eu não vou, é sério. Muito bom. Amigos, eu vou deixar essa live aqui disponível para vocês. Gosto de fazer tempo training com alunos que ficam presos em séries e repetições. Isso mesmo. Sérgio, perdi o início da live. O intervalo é o mesmo tempo de realização da série? Isso mesmo. E conforme ele vai se cansando, o tempo vai diminuindo cada vez mais, né? Peraí, tá vindo um monte de coisa de uma vez. HIIT Academia. Haddad, continua a contagem no tempo na isometria? Não, porque a isometria ela vai até findar, né? Ele tá ali, ó, foi fazendo, desmanchou a isometria e acabou a série. Heitor, um bom treino varia em quantas séries? Geralmente vai até umas 6 a 8 séries, não passa disso não, tá? Vitor, o tempo training seria melhor no final do treino? Depende, se você for fazer ele mais metabólico, né? Eu acho que vai ser uma excelente opção você deixar no final do treino e colocar um exercício uniarticular. Por exemplo, você foi lá e fez supino inclinado, umas 4 séries, flying reto, mais umas 4 séries, foi para a máquina, supino na máquina, pesado, fez mais umas 4, 5 séries, e aí você vai para um crossover ou um pack deck e termine fazendo o tempo training nesse caso, né? Zitão, podemos colocar outros métodos no mesmo treino? Sim, você vai fazer com outros métodos, porque você coloca o tempo training, escolha o exercício para você aplicar o tempo training. No próximo exercício ou no exercício anterior, você poderia ter usado pirâmide convencional, entende? O tempo training, eu reforço, ele é muito bom para cargas moderadas, cargas mais leves. É possível fazer tempo training com cargas tensionais? Sim, mas assim, não faz muito sentido você colocar um peso para 8 a 10 repetições, né, e querer cronometrar o tempo de um treino desses. Por quê? Porque o peso que você faz uma série de 8 a 10 já é o tempo da série perfeita mesmo. Entende? Então você consegue fazer isso, o seu aluno mega experiente consegue fazer isso, o seu aluno intermediário que são elas, né? Quantos professores falam assim, nossa Haddad, se a minha aluna me vê aumentar o peso no leg press, ela falha. Se ela for beber água e aumentar o peso do leg press, ela não vê, ela faz a mesma série que ela tinha acabado de fazer. Eu falei, exatamente. Por isso é que o tempo training te salvaria. Entende? Que você consegue exigir o máximo sem ficar preso à contagem de repetições. Entendeu? Eu tenho alunos, dentro do meu estúdio, eu tenho, lá na academia eu tenho alunos que sacrificam a técnica completamente em nome do número de repetições. Você vira e fala assim, ó, leg 90, vamos lá, joelho no peito e volta, quero 20 vezes. A menina faz a primeira, a segunda já sai meia boca
Da terceira ou quinta até a 20ª, gente, é só um soluço assim. Eu paro de contar. Eu olho e falo assim, ó, não tá dando certo não, tá linda. Ela continua fazendo aquela bobeira lá. Todo mundo aqui sabe, eu sou um péssimo personal trainer. Eu deixo a pessoa fazer, pro joelho vai ser péssimo, né? Pro coração vai ser, ai, morri. Pro músculo não aconteceu nada. Aí eu espero aquilo, né, que a pessoa tá chamando de série acabar. Eu falo, ó, isso aí não funcionou muito não, tá? Você fez aí alguma coisa, mas nós vamos tentar fazer de novo. Eu vou até diminuir o peso para você fazer um movimento melhor aqui, porque desse jeito não vale a pena. Então assim, né? HIIT daria certo no mesmo treino? O quê? Treinar força e depois tempo? Mas por que você faria isso? Porque o tempo training, ele é um treino altamente hipertrófico, né? E para melhorar a endurance. Se você está treinando força, você deve treinar força em algum exercício específico, né? Eu não sei quem você está treinando, mas vamos imaginar que você está treinando lá um lutador de judô. Né? O lutador de judô, você vai fazer força com ele, você vai fazer com certeza levantamento terra e agacho. Esses dois não vai faltar. Talvez o supino, né? Talvez o supino. Mas assim, por que você faria outros exercícios? Só se fossem os complementares. Então assim, vamos imaginar que você pegou um judoca e você fez na segunda-feira o treino do agacho pesado e deu só um pumpzinho no terra e no supino. Na quarta você fez o supino pesado e deu só um pumpzinho no agacho e no terra, bem de leve ali. E na sexta você fez o terra e deu um pump no agacho e no supino. Ok. Bom, na segunda-feira que você fez o supino, um pack deck, ou um crossover, ou flying, seriam exercícios complementares, mas aí você não ia fazer série de 6 para baixo. Né? Se são complementares, você mandava lá umas 2 ou 3 séries de 10 a 12 no flying. Pronto, já completou o trabalho do supino. Fez o agacho na quarta-feira? Então, eu precisava complementar o meu agacho. Legal, você podia fazer lá um leg press, ou um afundos, ou a cadeira extensora, ou a flexora, mas são séries de 10 a 12, nada demais assim, que é um trabalho de resistência de força, percebe? Na sexta você fez o levantamento terra, né? Você vai fazer o agacho e o supino bem mais leves, e o complemento do terra seria fazer um bom dia, ou fazer um stiff, alguma coisa assim, mas também cargas para 10, 12. Agora o tempo training, ele leva você a uma condição de glicólise, de glicogenólise tão intensa, tão maior do que 3 de 12, que só faz sentido para quem está almejando um ganho extraordinário de resistência ou induzir uma hipertrofia fora do normal. Percebe? Sim, quem treina força não vai ficar se digladiando com um treino que mata ele. Ele precisa fazer a força ali no básico dele e tá bom demais, né? Na sua opinião, qual é a execução melhor? Como assim, Carlos? A execução melhor é a que vai do início, do final da concêntrica até o final da excêntrica em todos os exercícios, né? Desde que a articulação fique segura. Tempo training deve cair muito bem nas panturrilhas. Vou te contar uma coisa. É impactante. Para aumentar a força no agacho, tem que fazer o terra ou o próprio piramidal resolve? São duas perguntas, Neto. Para você ganhar força no agacho, tem um monte de exercícios que você faz que complementam o agacho, tá? Você treinou força do agacho ali, técnica, um intervalo de recuperação perfeito, amplitude e tal. E você vai completar o trabalho do agachamento ao longo da semana, fortalecendo sua lombar, trabalhando exercícios especiais de quadríceps, de glúteo, né? Então assim, e sim, as séries são sempre piramidais. Eu não gosto de treinar o agacho pelo agacho. Eu tenho um dia que eu faço os agachamentos
Recentemente eu estava postando todos os domingos para vocês a minha progressão, né? Eu saí de 20 quilos de cada lado e fui até 80 quilos de cada lado no intervalo. Não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que foram 4 meses ou 3 meses. Então foi uma progressão rápida, mas você tem que entender que é porque no passado eu já fiz isso. Então eu estava recuperando, eu não estava ganhando, adquirindo, tá bom? Mas assim, todo treino de costas tinha muito exercício de lombar, muito fortalecimento de lombar. Todo treino de isquiotibiais tinha muito stiff. Isso me ajuda muito a ganhar agachamento. Personal Ciro. Isolar agacho, 8 séries e 8 quadríceps. Como é que isola o agacho? O agacho é básico, Ciro. Né? Explica aí direitinho e a gente vai entender melhor. Lula Franco. O que o senhor acha do FST7 para força? Não. Ele não é para força. Né? É um método que você vai lá. Depois que você fez o seu treino, você faz 7 de 12, com descansinho de 30 segundos. É um método de resistência de força. Simples assim. O FST7 é muito marketing para pouca coisa, né? Na verdade, na década de 80, tinha lá o Finish Pump, que o Samir Banu, esses caras faziam, que era ir lá e fazer supino reto, 3 de 8, 4 de 8, supino inclinado, mesma coisa, fly com dumbbells. Aí chegava no último exercício e mandava 4 de 20, que era um crossover, por exemplo, né? 4 de 20, que era eles chamavam isso de finish pump, que funcionava muito bem. O FST7, esse negócio de fazer 7 de 12, com 30 segundos de descanso, alongando, não sei o que, é muito marketing, entendeu? Do Rani Rambo, para uma coisa que deu um nome para um negócio que já existia e passou um batom assim e tudo mais, né? Carlos, desculpa, a pergunta não foi completa. Manda agora a pergunta, filhão. Tamo junto aqui, ó. Professor, o que você acha de cadeira? O que é cadeira 45? Não, isometria para hipertrofia é meio limitado, Vitor. Né? Você faz isometria, não que ela não vai ativar sinalizadores de hipertrofia. A isometria, ela gera isquemia e a isquemia ativa os sinalizadores de hipertrofia, sim. Mas, se você pensar na anatomia do músculo e na deformação que o músculo sofre enquanto você faz o exercício, você pensa, seu joelho vai flexionando, ele vai tensionando a porção mais distal do ventre. Então tem toda uma dinâmica na arquitetura muscular que sofre modificações durante uma repetição dinâmica, coisa que na estática não vai acontecer, né? Eu vejo... Será que o trainer Gil Rocha está explicando melhor a pergunta do Vitor? O que é cadeira 45 isométrica? Gente, eu estou vacilando aqui, eu não sei. Vocês têm que seguir outro professor. Esse professor aqui não está com nada, nem conhece o exercício. Qual o melhor exercício para a mulher começar a fazer barra? Depende, Tati. Porque é o seguinte... A maioria das vezes que eu preparei pessoas para fazer concurso, tá? Eu pedi para a pessoa se pendurar numa barra, assim, pendura aí, deixa eu ver. A pessoa pendurava na barra, eu soltava o cronômetro, a pessoa não dava conta de segurar o peso do corpo, 10 segundos. Né? Aqui em cima não, tá? Ficar pendurado aqui, ó. Não conseguia ficar pendurado, falava, mas aí tá difícil, entendeu? Então assim, nesse caso especificamente... O treino era ficar suspenso. Esse era o principal exercício da série, tá? Ficar suspenso. E eu passava de 5 a 10 séries máximas de ficar pendurada.
Depois disso, ia lá para o puxador e fazia lá umas 4 até 6 séries de puxada para menos de 10 repetições. E uma coisa curiosa, tá? Para vocês entenderem. Geralmente são concursos que essas pessoas estão prestando. E aí o pessoal fala assim, e quanto que custa para você me ensinar a fazer barra? Eu falo, não é ensinar a fazer barra, é desenvolver a sua potência para que você consiga fazer barra. Exercício com dinâmica para fibras do glúteo médio, por ter extensão e rotação externa, rotação lateral, tá? Rotação lateral do quadril. Mas assim, o glúteo médio, ele por excelência é um abdutor, né? Então, quem faz a rotação lateral expressiva do seu quadril é o glúteo máximo mesmo, né? Não tem... Vitor, professor, aqui você fica encostado na parede em 45 graus. 90. As costas estão apoiadas na parede e o joelho está flexionado em 90 graus, não é isso, Vitor? Essa cadeirinha, né? Isso aí é um exercício que vem lá da ginástica olímpica, do Kung Fu, no Karatê, faz-se muito essa cadeirinha aí. Isso é para melhorar a tolerância muscular, a endurance muscular, tolerar a sua capacidade de resistência de força. As pessoas acham que tudo que faz sofrer gera hipertrofia, por isso que eles colocaram esse exercício aí para induzir hipertrofia. Eu acho válido, não porque esse exercício vai te dar hipertrofia. Esse exercício vai gerar força num ponto muito específico, é quando o seu joelho está dobradinho. Entendeu? E aí quando você for fazer leg press, quando você for fazer hack, quando você for agachar, você vai ter uma capacidade de expressar poder muito melhor. E isso vai valorizar a sua hipertrofia. Não que a cadeirinha fez o cara hipertrofiar, né? Maurício, o protocolo de Ockham ressalta muito tempo sob tensão. Interessante é fazer até falar sem perder a boa execução, claro. Maurício, explica direito aí, que eu acho que eu me perdi no que você disse. Sérgio, é que de tempos em tempos essas metodologias somem e voltam. Quando você fala de cargas moderadas, seria 60% a 70% de um RM? Me poupe, gente. RM não, né? Anos 80, chega disso. É bem menos. E outra coisa, hein? Não conheço ninguém que treina hipertrofia com 70% de um RM. Todo mundo fala, eu estou treinando com 80% do meu mar. Tá nada, tá nada. Fazendo movimento tudo mal feito. Coloco para treino de força do meu aluno, atleta de karatê. O que você acha? Coloca o que? A cadeirinha? Marcondes. Será que está aqui para cima o que você disse, Marcondes? Não está. Não sei do que você está falando, Marcondes. Se você coloca a cadeirinha para treinar a força do seu atleta de karatê, vocês dois estão errados. Essa técnica melhora a resistência de força, e é uma força muito específica, é força isométrica. Um karateca não precisa de força isométrica, a menos que ele seja um competidor de kata, que aí justificaria, tem algumas bases que são bem avaliadas e tal. Mas se ele for um atleta de comitê, bota esse menino para treinar potência, força primeiro, né? Agachamento, afundos, e depois entra com potência. Você vai se beneficiar muito se você tiver a oportunidade, Marcondes, de ir para a beira de uma pista de atletismo e aprender os exercícios que são usados com corredores de 110 com barreiras. Anota isso, 110 com barreiras, corredores de salto em distância e corredores em salto triplo, porque são exercícios pliométricos que desenvolvem uma potência extraordinária. Pelo menos era o que eu fazia na minha adolescência. Eu tinha uma velocidade de chute que assim, era um horror, um horror. Então assim, se serve essa cola, já espero que tenha te ajudado, mas são exercícios específicos. Professora Tati Assunção, professor, o que você acha do protocolo Widowmaker? Nunca ouvi falar. Uma série de 20 repetições no agacho, 2 vezes por semana com aumento de carga.
Gente, isso é cópia do 50-50. Widowmaker. Tô precisando estudar. Virgínia Beatriz enviou uma solicitação de participação do vídeo. Desculpe, professor, isso mesmo. É um atleta tanto de luta quanto de kata. Kata. Se ele faz os dois, eu sugiro que você valorize muito mais o treino de comitê, que ele vai precisar de explosão, esquiva. Bom, eu não sei se ele é do Kyokushin ou do Shotokan. Se for do Shotokan, ele vai precisar de muita esquiva, muita velocidade, tempo de reação, entra e sai, entra e sai. Se ele for do Kyokushin, o pessoal é mais hardcore, não precisa tanto não, ele precisa mais aguentar pancada mesmo. Agora, e aí nesse caso, eu simplesmente colocaria 2 treinos de força na semana, né? E o treino de kata umas 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, porque o próprio exercício da forma já melhoraria a forma, é só o treino específico. Mas assim, se ele for do Shotokan, não precisa de força, né? Os caras do Shotokan, desculpa falar assim, né? Parece que eu estou ofendendo, mas entenda, é Shotokan comparado com outras coisas, né? Eles estão lutando por pontos, então ele não precisa de força, ele precisa de velocidade, entende? Ele vai, entra e sai, faz aquele movimento, até a comemoraçãozinha deles é meio bump, desculpa, mas assim, é um negócio mais light mesmo, assim, não é tanto igual você vê o lutador de boxe, o lutador de karatê Kyokushin, o lutador de Muay Thai, que os caras ficam ali se contundindo muito tempo, né? O karatê Shotokan, ele é mais entra e sai, né? Mais a pegada do taekwondo, daquela modalidade do kickbox que é só por pontos, né? Não precisa de tanta trocação. Boa noite, professor. Tem relação da crioterapia com prejuízos? Não. Não prejudica a hipertrofia. Pode colocar o terra no treino de costas pensando em ganho de força no agacho? Pode. Pode. Ciro, desculpe, somente treinar os 2 exercícios, agacho e extensora. 8 séries de um e 8 séries do outro. Até a falha. Ué, pode, mas eu sugiro que você treine a flexora, porque isso vai dar uma estabilidade muito boa para o seu joelho, tá bom? Meus amigos, nosso encontro de hoje era para mostrar, para apresentar novamente o Tempo Training aos nossos amigos que não conheciam, reforçar a metodologia do Tempo Training para os amigos que já conheciam, informar vocês que em julho, bem no começo de julho, eu vou estar com vocês, se Deus permitir, num curso presencial. Não aguento mais ficar longe dos amigos. Gente, eu adoro dar curso presencial, aquela bagunça, os cafés da manhã grandões, a gente conversando e os treinos, enfim. Então, nossa reunião de hoje foi para isso. Espero estar com saúde essa semana para poder estar com vocês na quinta-feira, fazermos a nossa live, tirando todas as dúvidas, ok? Quem for fazer os treinos de braço que eu postei ontem, de perna que eu postei hoje, filma, me marca que eu quero dar boas risadas de vocês. Fiquem com Deus, aliás, de vocês não, com vocês. Fiquem com Deus e um par de dumbbells.